Por que Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo? O que isso significa? Nós também precisamos fazer isso? Vamos entender no programa Escola Bíblica de hoje o que significa nascer de novo. Olá, tudo bem com você? Privilégio, estamos juntos mais uma vez, concluindo mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. O privilégio de estudarmos a Bíblia. Não sei se você estuda ou não, mas eu quero te motivar. Quero te motivar a conhecer o que a Bíblia diz verdadeiramente sobre a nossa existência. Você vai descobrir que a nossa existência, ela tem sentido. Se estamos aqui, há sentido. Nós não temos respostas para tudo que a gente deseja. É isso mesmo. Mas nós temos um Deus que vai nos direcionar. Um dia, todos os questionamentos nós vamos entender. Porque, infelizmente, nós olhamos só que existe uma cortina por trás. Existem variáveis. Mas eu convido você a começar essa jornada de caminhada estudando a Palavra de Deus. E aqui na Novo Tempo, que é o canal da Esperança, nós disponibilizamos os nossos guias de estudos que são preparados para que você entenda cada vez mais, para que você descubra que existe um caminho para a verdadeira felicidade. Os guias estão à sua disposição, são gratuitos por causa dos nossos anjos da esperança. Você pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar também no horário comercial para a gente. É só ligar, no caso do WhatsApp você vai receber o link, no site você vai ter ali um espacinho para você clicar e escolher o guia de estudos, receba gratuitamente. Obrigado a você que é um anjo da esperança, você que todos os meses faz a sua doação, muito obrigado. Nós estamos agora no mês de março numa campanha especial e eu quero motivar você, se é um anjo da esperança, a fazer a sua doação em dobro, porque vem por aí, nós queremos, já alcançamos mais de 75%, o nosso novo guia de estudos, vem por aí. Então ajude a gente a alcançarmos os 100%. Nós temos aí mais 8 dias, até o final do mês. O guia de estudos será sobre educação de filhos, escrito pela Darleide Alves, que é nossa apresentadora aqui na Novo Tempo. Então, convido você a fazer a sua doação em dobro. Lembrando que com apenas R$10, nós conseguimos enviar 2 novos guias de estudos. Só para você ter uma ideia. Se você ainda não é um anjo, faça a sua doação, tá bom? Vamos orar a Deus mais uma vez, porque nós vamos abrir a Bíblia. Quero convidar você a abrir junto comigo, se você não tem, baixa aí no seu smartphone, abra seu coração para conhecer a palavra. Vai ser um encontro maravilhoso, acredite nisso. Vamos orar? Obrigado, Pai, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, nos dê compreensão, entendimento. Nos ajude a termos um coração aberto e aquilo que às vezes a gente não compreende inicialmente, que o Espírito trabalhe e que o Senhor nos ilumine. Cuida de cada um dos nossos telespectadores, eles têm suas necessidades, são físicas, são materiais, são espirituais, são dificuldades nos relacionamentos. Abraça cada um, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou aqui por um acaso, está passando por aqui, fica com a gente,
vamos estudar a Bíblia. Estamos estudando o tema número 6, que é do reino do pecado ao reino de Deus. O que é isso? É o processo de transformação que acontece no coração de um indivíduo que tem um encontro com Deus dentro da sua esfera de conhecimento. E ontem nós começamos a analisar, eu fiz citações, do que está em São João capítulo 3. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em São João capítulo 3, só vou resgatar um pouquinho aqui. Jesus vai conversar, essa é uma descrição bíblica, Jesus vai conversar com um líder religioso chamado Nicodemos. Ele procura Jesus de noite, faz uma afirmação dizendo assim, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E agora, no verso 3, Jesus responde, mas ele não tinha feito pergunta. Então, subentende-se aqui que há uma leitura muito clara de Jesus, dentro das colocações desse homem, um anseio de conhecer quais são os valores do reino de Deus. Lembrando que estamos falando de um indivíduo que tem cultura religiosa, mas tem vazio interior de compreensão real dos valores do reino de Deus. Nós, de alguma forma, no nosso país, somos envolvidos ou somos apresentados a questões religiosas, das mais diversas. Faz parte da nossa cultura. Talvez não exista, por parte de todos que estão, da sua parte aí, e isso é compreensível, um aprofundamento. Mas talvez exista, talvez você está me ouvindo e você estuda muito, busca muito. Mas tem algumas coisas que são incompreensíveis para você, você não consegue entender. Ou você talvez não aprofunde, então até evite isso. Eu vou dizer, está tudo bem, está tudo bem. O mais importante é que a gente quer, está disposto a. E eu, particularmente, busco constantemente, porque eu também tenho os meus questionamentos, as minhas incompreensões. Todos nós temos. E eu quero entender cada vez mais. E ao compartilhar contigo, é resultado também de uma busca, eu quero entender para poder compartilhar. Esse homem tinha esta busca, esse homem tinha esse desejo. E ele agora, Jesus vai responder no verso 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Alguns desses versos estão aqui na tela, como o verso 3, tá? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa expressão nascer de novo vai se repetir, nascimento, nascer, vai se repetir inúmeras vezes neste capítulo, tá? Porque é o foco da conversa. No verso 4, então pergunta Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Um questionamento aparentemente lógico, Porque ele não estava entendendo onde Jesus quer chegar. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais uma vez temos a expressão nascer e aqui usando duas expressões. Quem não nascer da água e não nascer do Espírito, mas aqui água e Espírito está falando a respeito de uma ação, de um ato, não é? Nesse processo de tradução aqui, parece que são atos distintos, mas aquele que nasce do Espírito, nasce da água. E a gente vai aprofundar esse tema, porque ele em realidade está falando aqui de um batismo, ou seja, um ato, um rito, mas por trás do rito tem um significado. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente percebe que todos os rituais bíblicos tinham um significado. Por exemplo, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento e a gente estuda
o sacrifício do cordeirinho, a morte do cordeirinho, que eles imolavam o cordeirinho simbolizando a Jesus Cristo que um dia haveria de vir. Então apontava para o Senhor Jesus Cristo. O significado importante. Eles, infelizmente, transformaram o ritualismo numa ação mecânica que não os impressionava mais. Você vai ver no diálogo que Jesus vai citar isso para Nicodemos, apontando para a própria morte dele. O fato deles terem tornado mecânico esse sacrifício, esses rituais, não significa que o significado do ritual não estava sendo apresentado. Quando Jesus morre na cruz, esses ritos deixam, ou seja, são anulados. Esse é um tema para outro dia. Mas eu quero dizer que o rito tem o seu significado. E neste caso, o batismo, que a gente vai aprofundar um pouquinho nos próximos 2 programas, tem um significado. E Jesus está dizendo, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, ele só vai nascer da água se ele está nascendo no Espírito. Porque quem vai trabalhar na mente dele para transformá-lo, para levá-lo até um ato público dizendo assim, eu aceito o Senhor Jesus Cristo. Quem vai ser o ser da divindade que trabalhou na mente dele para ele entender que ele precisa ser uma nova criatura? E agora esse Espírito vai acompanhá-lo para que haja um processo de mudança, para que ele seja uma nova criatura. O velho homem ficou. Quem? O Espírito Santo. Então ele está dizendo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sequência, versos 6 e 7, o diálogo continua. Jesus está explicando. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, percepções diferentes, visão diferente, a gente já trabalhou sobre isso. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, porque você precisa ter, Nicodemos, uma percepção clara do que é a vida, do que é ser verdadeiramente um cristão, vou usar aqui a expressão, né? E só o Espírito Santo pode te dar essa percepção. Sequência, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse é um verso fundamental na compreensão de todo esse diálogo. E eu vou explicá-lo após o intervalo. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Eu quero já ir para o texto, porque eu falei, depois eu tiro um momentinho, vou ver se eu consigo aqui, para motivar você a pedir seu guia de estudos, tá? Vai aparecendo aí na sua tela, não deixe de pedir seu guia para você acompanhar. Mas eu fui para o intervalo explicando, citando esse texto que eu iria explicar, que está dentro do contexto da conversa de Jesus com Nicodemos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós temos naturalmente a tendência de analisarmos as coisas por aquilo que a gente vê, mas muitas coisas a gente não consegue ver e elas estão acontecendo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos assim, Nicodemos, há um poder que vai agir dentro de você. Há um poder que vai agir na sua mente, que vai te dar compreensão clara. Simplesmente abra seu coração para isso. Ou seja, esteja disposto a nascer de novo, a ter uma nova visão, porque a ação do Espírito
é uma ação sobrenatural. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Você não sabe, você sente, ouve a voz, né? Ouve o barulho do vento. Você até sente, né? Tocando em você, mas você não sabe de onde veio e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito, ou seja, ele está sendo transformado, ele está sendo movido, ele está tendo uma nova visão, uma nova compreensão. Ele está preenchendo, sendo preenchido. Por isso que Paulo vai dizer, né, na carta aos Tessalonicenses, enchei-vos do Espírito. Mas o que significa isso? É essa busca constante a Deus através da sua palavra e começa a fluir dentro de você. Ele vai dizer lá no capítulo 4 para a mulher samaritana, rios de água viva. Vai brotar dentro de você algo que você não consegue explicar. E mesmo que você passe por momentos difíceis, por frustrações, por dores, mesmo que você passe pelo inexplicável, você continuará firme, porque o Espírito vai te sustentar. O poder de Deus estará com você. E é sobre isso que eu gostaria que você pensasse. Você que talvez não tem contato com a palavra, acredite, há um poder na palavra. Há um poder, o mesmo poder criador da palavra lá na criação que disse, faça-se isso, aconteça isso. Este mesmo poder fala para nós hoje e a nossa vida começa a fazer sentido. E quando eu estiver diante do inexplicável, eu sei que eu posso confiar. Eu não entendo todas as coisas. Jó vai dizer isso no seu livro, passando por dor e sofrimento, uma dor que ele não conseguia entender dentro de uma visão, isso está na Bíblia, tá? No livro de Jó. Dentro de uma visão na época de que o sofrimento era retributivo, ou seja, acontecia com o indivíduo, se ele se comportava, acontecia uma coisa boa. Se ele não se comportava, aí uma coisa ruim acontecia para a vida dele. Eu estou dizendo isso para você porque eu estou tendo o privilégio aí de gravar o Reavivados por Sua Palavra, que o pastor Ronaldo, que é o apresentador, está num período aí, nesse momento de recuperação, ele está bem, né? E aí eu estou lendo Jó, então me veio, sabe? E Jó vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Diante do inexplicável, o Espírito continua atuando. Fechei a janela, vamos seguir em frente aqui. Vamos lá, vamos na sequência, porque o nosso objetivo aqui é, como pode acontecer isso? Pergunta Nicodemos na sequência. Como pode? E aí Jesus vai explicar para Nicodemos, não faz parte hoje do nosso estudo, Jesus vai explicar, vai usar um episódio que aconteceu no Antigo Testamento e vai dizer, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí na sequência lá, ele vai dizer, lá no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está dizendo isso por um homem sozinho, à noite, sabe, colocando para aquele homem uma nova visão. Nicodemos sai dali e não entendeu tudo o que aconteceu. Mas quando Jesus Cristo é erguido na cruz e ele morre, Nicodemos lembrou. Só que durante esses 3 anos que vão seguir, Nicodemos continua com o coração aberto. A gente vê, por exemplo, Nicodemos intercedendo para que o ministério de Jesus seguisse adiante diante dos líderes religiosos que o perseguiam. E o que isso diz para mim? É o vento que está soprando. De onde vem? O vento estava soprando no coração de Nicodemos.
E Nicodemos abriu o coração para entender. Ele queria entender os valores do reino. E junto com José de Arimateia, ele vai ao resgate do Senhor Jesus após a sua morte para que ele tenha um sepultamento digno. O que foi isso? O Espírito soprando. Esse mesmo Espírito, eu tenho a certeza, está soprando aí em você. E eu digo, só abra seu coração, só diga, eu quero entender, eu não consigo hoje, eu não leio, mas isso está me chamando a atenção. É só isso, só o coração aberto. É perceptível ou está ficando claro para você a respeito disso? Vamos na sequência, a gente vai aprofundar o que acontece, o que é esse batismo, o que é o nascer da água e do Espírito, tá? Eu vou gastar um pouco de tempo para explicar isso para você, comparando outros versos. Romanos capítulo 6 talvez seja uma compreensão bem clara e didática, eu vou correr aqui para dar tempo para a gente pelo menos trabalhar alguma coisa hoje. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então a gente precisa fazer aqui uma ligação de toda a ideia que a gente está trabalhando. Lembra bem, o indivíduo é uma nova criatura. Para ser uma nova criatura, ele precisa morrer. Não é um aperfeiçoamento dessa natureza, não. Ele precisa morrer. E Paulo vai fazer aqui na carta aos Romanos uma comparação de que o batismo é a morte do indivíduo. Ele vai às águas, ele é afundado. A palavra originalmente dá a ideia de afundar, mergulhar. Quando ele é um rito, lembra bem, que tem uma simbologia. E qual é a simbologia? Eu fui batizado na morte, então morreu o Gilmar ali, foi afundado. Ele foi sepultado ali. E agora, sequência, verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Dá para entender? Vou tentar explicar aqui. Encontrei o Senhor. Fui impressionado com a sua palavra. Tenho compreensão do que o Senhor deseja que eu tenha uma nova vida. E a gente vai analisar uma outra história na segunda-feira, para a gente entender mais isso. Mas eu fui impressionado. O Espírito trabalhou na minha mente. E agora, eu demonstro isso através desse rito, chamado batismo. Mas lembra, o ritual tem um significado, não é um ato mecânico. Eu preciso me encontrar. Então, que significado tem? É que agora, ao ser afundado, o Gilmar vai nascer de novo. Vai morrer o velho Gilmar. Então ele é afundado na água. E agora, quando ele sai, ele nasce. Porque ele está usando que exemplo? Assim como Cristo morreu e ressuscitou, eu agora estou sendo ressuscitado, porque Cristo faz parte da minha vida. O Espírito Santo está comigo. E ele vai usar a mesma expressão que usou na carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o verso 17. Ele vai ser uma nova criatura. Ele vai andar em novidade de vida. Então, o ritual do batismo significa o sepultamento, a morte, o sepultamento da velha pessoa e o nascimento da nova pessoa. Ele nasce perfeito? Não. Mas agora ele tem uma nova perspectiva, uma nova visão. Ele não anda segundo a carne, ele anda segundo o Espírito. Na segunda a gente vai se encontrar para a gente conversar mais sobre isso. Eu só quero dizer para você hoje,
Você deseja abrir o seu coração? Você deseja nascer de novo? Talvez você até precise entregar a vida e ser batizado. Você deseja? Ou você precisa hoje renovar o seu batismo, que talvez você tenha abandonado? Você quer? Eu desejo hoje. Eu quero orar por isso nesse momento. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela transforma, ela nos dá a compreensão correta. Obrigado. Entregamos nossa vida para Ti. Queremos renovar o nosso pacto. Queremos nascer de novo. Em nome de Jesus. Amém.